Bom, vamos lá. O mundo em 2026 parece um enorme quebra-cabeça. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, eventos que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro. Mas a verdade é que eles estão todos se conectando, tecendo um cenário de incerteza como a gente nunca viu. Hoje, a nossa missão é justamente essa: conectar os pontos. A gente vai desde desequilíbrios na economia até uma crise geopolítica simulada. Tudo para entender esse vórtice em que o mundo parece estar entrando. E para começar, essa frase da Dália Capital dá o tom perfeito. A ideia aqui não é só aquela desigualdade que a gente já conhece dentro de um país. É algo maior. É uma divergência global, onde países inteiros, economias inteiras, estão indo para direções completamente opostas. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Então, esse aqui é o nosso roteiro, ok? A gente começa dando uma olhada nas rachaduras da economia global. Depois, vamos mergulhar de cabeça num cenário de crise simulado para ver como o sistema reage. Aí, vamos seguir o rastro das ondas de choque, tanto na economia quanto na geopolítica. E por fim, a gente explora como é que se navega num ambiente tão instável assim. Certo. Primeira parte. Vamos preparar o terreno. O comecinho de 2026 é marcado por desequilíbrios muito profundos. A economia mundial não está caminhando junta numa direção só. Pelo contrário, ela está se partindo. E para entender isso na prática, olha só esse contraste. É gritante. De um lado, a gente tem a China com um superávit comercial simplesmente recorde, puxado por uma alta de quase 22% nas exportações. Já do outro lado, os Estados Unidos. A previsão era criar 55 mil empregos, mas o que aconteceu, perderam 92 mil em fevereiro. Isso aqui é a fotografia perfeita da tal divergência que a gente está falando. Os especialistas têm um nome para isso: economia em forma de K. É uma metáfora muito boa, né? Pensem nas duas perninhas da letra K. Uma aponta para cima, representando quem está crescendo forte, e a outra aponta para baixo, para quem está em queda. E o argumento das nossas fontes é que isso não é mais um fenômeno só dentro dos países. Agora está acontecendo em escala global. Isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Com uma economia global tão desequilibrada, tão frágil, o que será que acontece quando alguma coisa grande e totalmente inesperada atinge o sistema? E essa coisa grande, essa faísca, é o centro da nossa análise de hoje. Um cenário de crise que é fictício, sim, mas que é assustadoramente plausível, baseado numa simulação bem detalhada. É um evento que vai testar todos os limites da fragilidade do mundo. Esse cenário tem até nome: Operação Fúria Épica. A simulação descreve um ataque militar conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no dia 28 de fevereiro de 2026. Vamos ver quais seriam os impactos imediatos disso. O primeiro choque, e o mais rápido de todos, era o petróleo. O preço do barril simplesmente dispara para $120. É um salto gigantesco, de quase 70%, maior até do que a gente viu no início da guerra da Ucrânia. Imagina o pânico instantâneo que isso espalha pelos mercados. E a razão para esse pânico todo está aqui: o fechamento do Estreito de Hormuz. É preciso ter noção da escala disso. 20 milhões de barris de petróleo por dia, ou seja, 1/5 de todo o petróleo do mundo, simplesmente desaparece do mercado, de uma hora para outra. A principal artéria de energia do planeta é fechada. E claro, esse impacto global não demora nada para chegar no bolso das pessoas. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos sobe 20%. De repente, uma crise geopolítica lá do outro lado do mundo se torna um problema muito real no dia a dia de milhões de pessoas. E essa fala aqui do Simon Johnson, que é economista do MIT, resume a gravidade da coisa toda. Essa perda de petróleo é simplesmente insubstituível no curto prazo. Não existe capacidade extra no mundo para cobrir esse rombo. Não tem plano B. Ok? Agora vamos abrir o foco. Vamos rastrear como essa onda de choque começa a se espalhar pelo resto da economia mundial. Porque, a essa altura, o problema já deixou de ser só o petróleo. Lembram daqueles números péssimos de empregos nos Estados Unidos que a gente viu no começo? Pois é. O choque do petróleo só piora uma situação que já não era boa, tornando a recuperação muito mais difícil. E, claro, aumentando o medo de uma recessão. Isso coloca o Banco Central americano numa verdadeira sinuca de bico. É o que o pessoal chama de armadilha da estaflação. Se eles sobem os juros para tentar controlar a inflação, correm o risco de piorar ainda mais o desemprego. Agora, se eles cortam os juros para ajudar o emprego, a inflação pode sair totalmente de controle. Não tem uma saída limpa.
E aqui a gente vê direitinho como o problema vai se espalhando. O preço dos alimentos sobe, por quê? Porque 30% dos fertilizantes do mundo não conseguem mais passar pelo estreito. Países em desenvolvimento, como Filipinas, Egito, Coreia do Sul, começam a racionar combustível. A Europa, que mal se recuperou da última crise de energia, fica de novo à beira da recessão. É uma tempestade perfeita, uma crise alimentando a outra. Certo, vamos mudar um pouco o foco agora, da economia para a política. Porque uma crise desse tamanho não mexe só com os mercados, né? Ela redesenha o mapa geopolítico. E nesse jogo, sempre tem vencedores e perdedores inesperados. E o grande beneficiado, segundo essa análise, é a Rússia. Pensa bem, enquanto os Estados Unidos estão completamente focados no Oriente Médio, a pressão sobre Moscou diminui. As sanções sobre o petróleo russo são aliviadas para tentar acalmar o mercado. E a posição estratégica deles só se fortalece. As consequências de longo prazo são ainda mais preocupantes. O apoio à Ucrânia, por exemplo, diminui. Outros países, vendo o que aconteceu, chegam à conclusão de que a única coisa que garante a segurança deles é ter uma arma nuclear. E as sanções, que são a principal ferramenta para evitar uma guerra sem usar força militar, bom, a credibilidade delas fica abalada para sempre. Diante desse cenário todo, a pergunta muda. Deixa de ser só o que está acontecendo para ser e agora? O que a gente faz? Como se posicionar num mundo que se tornou tão imprevisível? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Para qualquer investidor, para qualquer pessoa que toma decisões. Num mundo assim, tão volátil, onde se coloca o dinheiro? Qual é a estratégia quando a única certeza que a gente tem é a incerteza? O que a análise da Dália Capital sugere é que a estratégia não é tentar prever o futuro, mas sim se preparar para os solavancos. Primeiro, usar a própria volatilidade a favor, com opções financeiras que permitem ganhar tanto na alta quanto na baixa do mercado. Segundo, ancorar o portfólio em setores mais resilientes, que funcionam como um porto seguro na tempestade. E, por fim, defesa ativa, ou seja, buscar o tempo todo formas de proteger o capital contra esses choques repentinos que a gente viu. E para fechar, a gente precisa pensar nos efeitos borboleta de longo prazo, aquelas ondas que se propagam por décadas. Uma crise no Golfo Pérsico pode ser a distração perfeita para Pequim agir em relação a Taiwan. Um ataque a um país pode dar início a uma corrida nuclear na região inteira. E, olha que irônico, no meio desse caos todo, o choque do petróleo pode acabar se tornando o maior acelerador da história para a transição energética global. Uma única faísca, criando vários futuros possíveis. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se o mundo está se tornando um lugar onde uma crise puxa a outra em cascata, talvez o maior erro que se possa cometer seja simplesmente ficar esperando as coisas voltarem ao normal, em vez de se preparar para a incerteza que, ao que tudo indica, veio para ficar.